Lucas, vamos então para o bloco de comentários então para ver o que a galera está dizendo. O que dá para destacar nesse começo? Olá, Bruno. Na verdade, já vou começar com o Marcos Cardoso, Bruno. Ele mandou mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram, aqui no chat do YouTube. Então a gente não pode deixar de responder o cara, porque ele quer saber da gente. Que é o seguinte: o Rubinho pilotou Ferrari durante anos, Massa também. Elinho, 3 edições nas 500 milhas, Canaã uma. Dentre eles, quais foram os 2 melhores pilotos e os motivos? E aí, Bruno, eu vou Que deixar para você pepininho, hein? responder. Que abacaxi que ele deu para descascar. Ele fez questão de a gente... Nossa, vocês vão responder isso aqui. Cara, a perguntinha complicada, né? Eu acho que assim, pensando em termos de feito, né, de destaque no currículo, eu acho que 500 milhas em Indianápolis tem um peso muito forte, né, em comparação a vice-campeonatos de Fórmula 1. Né? É como se fosse um título, né? Você teve uma conquista muito forte, então, por mais que seja apenas uma prova, ela tem um peso muito grande, então, nesse ponto, o Hélio se destaca mais. O Tony, além de ter vencido uma edição das 500 milhas, ele também tem um título da Indy. Tudo bem que foi naquela época meio mambembe da IRL ainda, né? Naquela temporada, naquela fase ainda de divisão, que corria só em oval e tudo mais. Mas tem um título no bolso também. Só que a pergunta dele foi qual é o melhor, né? Qual o piloto que pelo menos eu considero o melhor. Por mais que eu considere que a conquista do Hélio seja mais, que a gente vai lembrar daqui 10, 20, 30, 50 anos, né? Eu acho que para você analisar um piloto, você tem que pegar o contexto inteiro e não pegar apenas o pico de performance. Então, nesse aspecto, eu acho que os dois pilotos da Fórmula 1, por terem competido mais tempo em mais alto nível e ter chegado mais longe, né, e se mantido nesse nível por mais tempo, eu colocaria Massa e Barrichello acima de Canaan e Castro Neves. Agora, entre Barrichello e Massa, eu juro pra você que a minha opinião vai e vem. Às vezes eu acho que os dois são iguais, às vezes eu acho um melhor, às vezes eu acho outro melhor. Você tem argumento para todos os lados para você definir qual é melhor. Mas aí eu deixo para cada um tirar essa conclusão. Mas já que ele pediu para selecionar os dois, eu colocaria Massa e Barrichello acima de Tony e Hélio, que também, né, cara, não é desmerecendo os dois, né? Os dois também deixaram sua marca, mas eu colocaria o Massa e o Barrichello na frente. E você, Lucas? Não, acho que você já respondeu, não precisa. Não, brincadeira. É, eu senti falta na pergunta dele do Gil de Ferran. E ele não simplesmente não listou. Eu acho que o Gil, entre os pilotos da Índia aí, ele teve o equilíbrio mais legal. Ele foi bicampeão da. Uma das temporadas, o Adrian Fernandes foi o vice. Mas eu acho que foi bem completo e ganhou em Indianápolis e teve uma carreira, né, sensacional na Indy. E nos tempos até daquela Indy dos anos 90, acho que ele teve uma carreira bem legal. Então eu colocaria, se me permitir incluir o Gil de Ferran na lista, eu colocaria o Gil acima do Hélio e do Tony. Eu agradeci que ele não pôs isso na pergunta, porque eu não tive que botar o Gil na análise, que aí ia deixar mais complicado mesmo. Mas eu também concordo com Então, você. Comparar eu, com o Hélio e com o Tony, o Gil, eu coloco o Gil acima. Eu concordo com você sobre o Rubinho e o Massa. Então, assim, e eu também, cara, minha opinião vai e volta sobre Barrichello e Massa, assim, porque depende muito do jeito que você analisa a carreira de cada um. É o pico, a distância. Então, assim, eu vou colocar assim, em vez de dois, eu vou colocar o empate técnico Barrichello e Massa e o Gil de Ferran. Pronto. Isso aí. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. O William Lopes Machado, Bruno, pergunta, e aí é até legal porque você teve em Barcelona cobrindo em loco a Fórmula 1, você pode nos ajudar. Ele pergunta sobre e a história da bateria extra da Ferrari? A FIA colocou um hardware lá no primeiro treino para investigar as suspeitas e encontrou nada. Você pode falar um pouquinho dessa história, Bruno? Esse desempenho da Ferrari no começo da temporada levantou algumas suspeitas por parte de concorrentes, né? Foi de que a Ferrari tinha arrumado um esquema, é tudo na condicional, tá? Porque ainda é óbvio que não existe uma confirmação, a FIA não tomou nenhuma atitude sobre isso porque ela ainda não encontrou nada de irregular ainda. Mas de que a Ferrari teria arrumado uma forma de
burlar o regulamento no que diz respeito ao uso de energia permitido para o MGUK, né? A gente tem texto lá no site explicando como é que funciona isso, quais são os números que a FIA estabelece para o regulamento, que são 4 megajoules, 120 kW, isso dá não sei o que lá. Então, isso é por regulamento, isso é o limite, você não pode extrapolar esse valor. E o que se suspeitou foi de que a Ferrari estava fazendo um esquema para conseguir usar mais energia para proporcionar uns cavalos a mais, e até vi gente especulando na Automotor und Sport, né, da revista alemã, que é uma revista que tem muitos acessos, né, vale a pena ficar de olho ali, usar um tradutor para ler as matérias deles, porque eles são bem informados nessas coisas, de que falam de um ganho de cerca de 20 cavalos por volta. Tá? Isso, sobretudo, em classificação. A FIA, obviamente, apertou o cerco. Ela, em Mônaco, colocou até ela fez uma forma de averiguar isso de uma forma mais próxima, de uma forma mais precisa, para garantir de que a Ferrari não esteja fazendo nada de errado nesse sentido. E até o momento que nós estamos fazendo este bloco, não saiu nada, né? A FIA ainda não tomou nenhuma decisão. Sendo que, né, a situação com a Ferrari também envolve um outro aspecto, que aí já diz respeito ao uso de óleo do motor, né? Nessa semana agora, a Mercedes soltou uma carta de questionamento à FIA, e quando essas fabricantes de motor fazem essas perguntas, é por dois motivos: ou para tirar a própria dúvida, ou para esclarecer pontos que talvez as rivais estejam pisando fora da linha. E ela perguntou com relação ao uso do óleo, porque você pode usar hoje, né, nessa questão de óleo, que a FIA vem reduzindo de tempos em tempos para evitar que o óleo seja usado como combustível para dar mais performance. Ela fez a seguinte pergunta: hoje você pode usar 0,6 litro a cada 100 km, né? Esse é o limite. A pergunta que a Mercedes fez foi: esse 0,6 envolve apenas o motor de combustão interno ou a unidade de potência como um todo, né? Porque eles estavam preocupados que poderia haver uma área cinzenta ali no regulamento e ter gente que está usando de forma separada. E eles fizeram uma outra pergunta deixando claro qual foi a acusação deles, de que se você usar o óleo exclusivo para o turbo, isso entra no 0,6 ou não? E a FIA disse que sim. Então, o que se comenta é que também a Ferrari estava fazendo isso, a Ferrari estava tentando dar um jeito de usar mais óleo para o turbo, para também usar como elemento de ganho de performance. E o que se comenta também, gente, é bom deixar claro que isso é muito no campo de especulação, foi de que dessas mudanças para 2019 de regulamento aerodinâmico, né, que a gente explicou no site exatamente o que acontece, veio à tona depois que a Ferrari votou a favor disso, né? A Ferrari era uma opositora a essas mudanças nos bastidores, mas ela votou a favor, e o que se comenta foi de que a Ferrari votou a favor para meio que, olha, FIA, a gente está te cedendo aqui, pega leve com a gente se vocês pegarem alguma coisa de errado. E lá, né? Sempre Fórmula 1, sempre com as suas emoções de bastidores. O Clayton pergunta por que a asa dos carros da Indy são tão simples. Você quer responder, Bruno? Não, pode responder. Uma questão de aerodinâmica, né? No oval, principalmente, a aerodinâmica que eles usam é mínima. Eles têm uma outra asa, que não é Indianápolis, mas que eles usam em alguns ovais curtos, que tem um pouco mais de pressão aerodinâmica, por conta de serem, nos ovais curtos, as curvas um pouco mais, né, fechadas. E eles têm uma outra asa que usa nos mistos, que é um pouco mais complexa. Agora, lógico, nada chega nem perto da complexibilidade da Fórmula 1, porque ali na Fórmula 1 você tem uma disputa de fabricantes de chassis, né? Que estão sempre desenvolvendo e buscando a maior pressão aerodinâmica possível. Na Indy você tem um pacote aerodinâmico igual hoje para todo mundo. A gente teve até nos últimos anos alguma disputa, né, entre pacotes de Chevrolet e Honda, mas hoje é igual para todo mundo e vamos embora. Então, por isso que elas são simples. E no caso específico de Indianápolis, é um pacote com aerodinâmica mínima mesmo, né? Então, assim,
E por isso que são bastante simples as asas. O Rubens Tomita também pergunta o que explica a Honda ir tão bem na Indy e já na Fórmula 1 nem tanto. Cara, são coisas completamente diferentes. A mesma coisa de explicar por que a Honda vai bem na MotoGP e não na Fórmula 1. É nesse nível mesmo. São esportes diferentes. Assim, Exatamente. Motores completamente diferentes, regulamentos completamente diferentes, né, Bruno? Exato. O motor da Indy é muito menos complexo, o regulamento a própria disputa, né, bem diferente.